O céu está inclinado para essa casa. Mas não é só hoje, pastor Cleito. Tem dias que o céu está inclinado para esse lugar. Um novo tempo, uma nova estação. Eu queria te convidar a sair desse natural, desse comum, para você receber mais de Deus. Sabe por que tem uma igreja? A igreja é para você cultuar. É para você chegar aqui, talvez como chegou hoje, sem força, sem expectativa, sem esperança. E receber um renovo de Deus, uma injeção de ânimo, para viver mais uns dias na presença de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Daniel resolveu. Daniel o quê? Daniel o quê? Não, você pode dizer melhor. Daniel o quê? Não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pergunte para alguém do seu lado aí assim: você é alguém determinado? O que ele te respondeu? Vem aqui para mim. Você é alguém determinado? Você é alguém determinado? Na verdade, você precisa ser. Não determinação do milagre que eu falei esse tempo atrás aqui, não. É determinado para sair de um lugar, de uma estrutura, de uma zona de conforto. É determinado a viver na contramão. É determinado a entender que algumas coisas só vai acontecer na nossa vida se formos determinados. De acordo com o dicionário, a palavra determinado ou determinação é o ato de permanecer firme num objetivo. É você ter um foco, um objetivo, uma meta e lutar para alcançar isso. Esse camarada aqui é Daniel. É profeta. Está na galeria dos profetas maiores. Tem profetas maiores e menores na Bíblia. Não quer dizer que o maior, realmente ele é maior do que o menor. Não, isso aqui é só uma categoria que quando for escrever a Bíblia colocaram. Mas eles todos são profetas. Daniel foi levado, você conhece a história, eu vou sintetizar bem rápido. Foi levado cativo aproximadamente com 16 anos. Ele vai ficar no cativeiro babilônico durante 70 anos. Ele vai servir ou viver durante o reinado de 4 reis: Nabucodonosor, Beltesazar, Dário e Ciro.
Estava longe dos pais, longe de todo mundo. Poderia ter revoltado. Poderia ter abandonado a sua fé. Poderia ter desistido de tantas coisas. Mas não é isso que Daniel fez. O texto diz que Daniel resolveu. Algumas versões está escrito, determinou. Ser determinado é uma escolha própria sua. Eu poderia dividir essa noite em 2 grupos que me ouvem aqui. O primeiro grupo são de pessoas que até idealizam, até pensam, até verbaliza, mas se para no meio do caminho. E se param por causa das lutas, das adversidades, dos processos que enfrenta. Ele só idealiza o que ele quer. Ele até acha que é determinado, mas ele não consegue sair do lugar. Mas há um segundo grupo que me ouve essa noite, que é aqueles que idealizam, ora, pede a Deus instrução, direção, estratégia, traça meta, traça objetivo e vai. É por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo. Há o quê? Há o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas. Debaixo. Põe para mim aí, minha filha, põe lá. Eclesiastes 3 e 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do propósito. Pastor, o que o senhor quer dizer essa noite? Esse tempo só é para quem tem propósito. Vou liberar de novo. Há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito. Quem não tem propósito não tem esse tempo. Se você está fora do propósito, esse tempo não tem. Mas se tem alguém aqui essa noite que consegue entender a fala de Salomão e dizer: eu quero ser alguém determinado para viver todo o propósito que o céu tem para a minha vida. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesse domingo. A determinação vai fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? Quem é esse camarada? É Daniel. Quando ele chega na Babilônia, recebe um nome caldeu. Beltesazar. Quer dizer príncipe de Bel. Homenagem a um ídolo pagão. A mudança do nome é algo cultural, pastor Cleiton. Nabucodonosor, quando leva essa meninada, ele vai colocar esses meninos para fazer uma faculdade. 3 anos. Quantos anos? Quantos anos? São 3 anos que eles estão estudando. E um dos propósitos de Nabucodonosor é mudar as coisas. Mudar o pensamento, mudar o nome, mudar a fé. Essa é a missão dele. Durante 3 anos, eu tenho mestres que vão fazer, abre aspas, uma lavagem cerebral na cabeça desses meninos, para que quando eles terminarem os 3 anos, eles sejam todos caldeus. Mas permita-me dizer uma coisa para você. O que faz Daniel ser determinado lá na Babilônia, talvez isso aqui vai sumir seu glória agora. Porque o que fez Daniel ser determinado foi a criação dos seus pais. Quando você vai para o capítulo 2, versículo 23, quando Daniel vai fazer a oração, o texto diz que ele faz a sua oração se apresentando, dizendo: Deus dos meus pais. Então,
Daniel está na Babilônia, mas os seus pais deram uma boa instrução. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É para você, pai. É para você, mãe. A família é a primeira agência socializadora, sendo ela a base da construção do caráter e da personalidade do indivíduo. Pais que me ouvem essa noite, você já chorou, né? Então me escute. Não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade, permita-me dizer, das tias das crianças, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da pastora. A educação, a criação do seu filho é sua responsabilidade. E posso te dizer, eu tenho aqui alguns psicólogos aqui, e alguns aspirantes. Vai estudar um pouquinho que você descobre que todo pai e toda mãe vai transferir para a criança uma herança. E nessa herança tem herança biológica, sociológica, psicológica e espiritual. É Daniel quem está na Babilônia. Mas para ele ser alguém determinado, os seus pais instruíram ele certo. Aí vai dois conselhos para você, papai e mamãe. Está na hora de você ensinar os valores e os modelos para os seus filhos. Provérbios 22:6 diz assim: instrui o seu filho. Instrui o teu. Segundo conselho, aprenda a ser exemplo para os seus filhos. Sabe por quê? Porque eu gosto de Abraão e Isaac. Porque quando Abraão está subindo com Isaac, pastor Cleiton, Isaac olha para o pai e diz: eu estou vendo cutelo, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo. Mas está faltando alguma coisa, pai. Está faltando cordeiro. Quem está falando é Isaac, não é Abraão. Sabe por que Isaac está falando? Porque ele não entendia só de celular. Ele não ficava só no celular. Ele conhecia culto. Ele conhecia sacrifício. Porque teu filho conhece de tudo, só não sabe da Bíblia. Pastor, mas hoje não é, hoje é culto de terça. Não, é hoje. Seu filho conhece de tudo, só não conhece. Uma musiquinha antiga. Como é que era aquela musiquinha que cantava antigamente dos livros da Bíblia? Alguém lembra? Dos livros da Bíblia, como é que era? Não, eu não posso cantar não. Mas segura que eu vou terminar isso aqui. O que eu quero dizer sobre isso aqui para você? Que você precisa ser determinado. O que eu queria te falar aqui, eu anotei aqui rapidinho umas características desse Daniel, que vai fazer muita diferença na sua vida. Toda pessoa determinada, ela precisa ter caráter. Aí, pastor, eu podia ter ficado em casa. Podia. A gente está vivendo uma geração de gente sem caráter. De gente que fala uma coisa aqui e depois não cumpre. Gente que compra e não paga. Gente que... E vai virando, vai virando, vai virando, virando. Você reúne um grupo de 10 pessoas e pergunta para eles assim: você prefere fazer negócio com crente ou com descrente? Ele vai responder com descrente. Você acha que isso é bom para nós? A gente precisa ser determinado. E determinação fala de caráter. Segundo, olha o que o texto diz. Daniel decidiu não se contaminar. Diga comigo, não se contaminar. Não, diga mais alto, não se contaminar. Quando ele chega lá, que ele senta na mesa, vem o Aspenaz, trazendo aquelas bandejas bonitas, Betuel. Aquelas comidas bonitas. Quando chega para colocar na mesa,
Essa comida era oferecida a ídolos, a Deus pagão. A Bíblia diz que Daniel propôs. Quem propôs? Quem propôs? Ele propôs no seu coração a não se contaminar. Mudar a língua dele e mudar o nome, ele até estava aceitando. Mas desobedecer à lei de Deus, não. Toda pessoa que é determinada, ela precisa impor limites na vida. Tem crente que ele não sabe o que é ter limite. Eu gosto de Daniel, me escute por favor. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Sabe o que é isso? Você precisa ter determinação na sua vida. Não é só para os objetivos ou pelas metas que você tem. Mas você precisa ter determinação para afastar algumas coisas que estão impedindo você de viver coisas com Deus. Eu vou dizer, irmão, porque pastor precisa dizer isso aqui. Tem crente que você entra nas redes sociais dele, ele segue todo mundo do mundo. O camarada do momento é o Ítalo Santos. É um influencer que aliciava adolescentes. Aí tem um monte de crente seguindo o camarada. Aí eu te pergunto, meu irmão, que determinação é essa? Que contaminação é essa? Que evangelho é esse? Que Cristo foi esse que pagou o preço na cruz para você ser assim? Isso mostra somente o nível de determinação que você tem. Pastor, o senhor podia falar isso na terça. Não, na terça é campanha. Agora os cultos de ensino vai ser domingo. Né, pastor Cleiton? Agora os cultos de ensino é no domingo. O camarada posta stories. Aí as músicas que ele põe lá, como é que chama aquela musiquinha lá? Trendzinho lá, como é que é? Aquela musiquinha que você coloca lá quando você posta a foto e põe uma musiquinha lá. Ele só põe música do mundo. Aí vem pro culto, o céu tá descendo. Aí ele, mas não desce, irmão. Porque no céu as coisas é certa. Romanos 12:2 diz o seguinte. É Paulo quem vai dizer para mim e para você. Não se conforme com esse mundo. É um alerta. Ele começa. Não se conforme. Deixa eu te falar uma coisa. A pressão do mundo é grande, sim ou não? Tem uma bandeja de proposta 24 horas por dia. Mas quem determina se vai comer ou não é você. Aí o teu filho faz o que quer nas redes sociais. Você faz o que quer, curte o que quer, faz o que quer. Ah, pastor, mas eu estou na prova, estou numa luta, mas que vida de santidade é essa? Alguém determinado muda a sua mente. E começa aqui, ó. Foram as pequenas atitudes de determinação de Daniel que fez ele viver grandes coisas na sua vida. Terceira coisa que Daniel fez: escolheu bem as suas amizades. Diga comigo, escolheu. Diga mais alto, escolheu bem as amizades. Quando ele chega na Babilônia, Nando, ele senta na mesa. Imagina aquela mesa que tem uns 100. Aí ele olhou, deixa eu ver, quem não comer dessa comida vai ser meu amigo. Aí tinha 3 mais crentes também. Lembra o nome deles? Misael, Ananias e Azarias. Eu imagino a cena, permita-me conjecturar. Daniel chamando os 3, Rosana, e dizendo: vocês também não comeu, né? Então a gente pode caminhar no mesmo propósito. Porque como é que eu caminho com alguém se a pessoa não tem o mesmo propósito que eu? Como que eu caminho com alguém que só fala besteira, só xinga, só fala mal dos outros, compra e não paga? Como que eu vou caminhar com uma pessoa dessa? Essa noite Deus vai te dar direção para você começar a andar só com gente que tem propósito. Porque quem tem propósito vai viver o tempo de Deus.
Tem um grupo, sabe, Thierry? Tem um grupo. Você está lá nesse grupo, eu imagino, que é o grupo dos me disseram, me contaram, tô sabendo por aí uma fofoca. É um grupo. Você está por lá. Você tem que sair desses grupos do me disseram, do grupo que não está te acrescentando nada. Sabe por que Daniel se juntou com esses meninos? Porque eles tinham os mesmos propósitos. E qual era o propósito? Adorar a Deus. Os iguais, Elaine, eles ficam juntos, vivem na mesma rodinha. Quem anda na carne convive com quem é da carne. Mas não sou eu. Põe para mim, minha filha. Salmo 1. Não, Salmo 1, verso 1. Não sou eu. Mas a Bíblia diz que Deus vai te abençoar quando você se afastar das más companhias. Não sou eu. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Olha o verso 3 para você. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então quem não se assenta, quem não vive, quem não convive, é abençoado por Deus. Diga para alguém aí do seu lado, está na hora de você cortar algumas amizades. Ah não, meu irmão, desse jeito você não... Não, pelo amor de Deus. Você está sendo profeta. Põe um dedo de profeta na cara dele, assim, na cara dela, e diz: está na hora de você cortar algumas amizades. Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra. Quarta característica para nós orar. Eu gosto disso aqui para nós encerrar. Põe um versículo, capítulo 1 e o versículo 8 de Daniel. Olha isso aqui. Daniel escolheu não se contaminar. Ok? Mateus, ele tem 16 anos. Quantos anos? Quantos anos? Agora olha o capítulo 5, versículo 13. Olha lá, o capítulo 5, versículo 13. Olha o que o texto está dizendo. Então Daniel foi levado à presença do rei. Aqui já é outro rei, aqui já é Beltesazar. O rei falou com ele e lhe perguntou: você é aquele... Sabe quantos anos está passando do capítulo 1, versículo 8 até aqui? 66 anos. Então 66 anos antes, ele senta na mesa e diz: eu vou ser determinado e não vou contaminar. 66 anos depois, é um outro rei, olha para ele e diz: você é o mesmo Daniel lá de trás? Ele diz: eu sou. Porque os ambientes não vai mudar minha essência. Os ambientes não vai fazer eu me perder. Os ambientes não vai me afastar do propósito. Porque quem é maior é o Deus Todo-Poderoso. É quem me chamou, é quem me sustenta, é quem me guarda. Pode mudar os reinos, pode mudar a política, pode mudar as leis, mas a minha determinação precisa ser a mesma. Agora tem gente que me ouve aqui essa noite, e se eu te perguntar: você é o mesmo desde quando você aceitou Jesus? Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil. Aqui dentro? Aqui dentro você não mente. Aqui dentro você não fala mal de ninguém. Aqui dentro você não critica ninguém. Mas daquela porta para fora, aí eu quero ver. É lá que a gente tem que ser. Provérbios 4 e 23. Sabe qual é o segredo de Daniel? Pergunta-me qual? Pergunta-me qual? Daniel guardou o coração. Eu vou te fazer uma pergunta. Não responda em voz audível, só responda para você. Só responda para você. Em algum momento na sua trajetória cristã, Deus já usou algum profeta
que chegou em você, colocou a mão na sua cabeça, orou por você e diz assim: guarda o teu coração? Alguém já falou isso com você? Se já, é porque ele está dizendo para você: você tem muita tendência de se perder. É por isso que o céu está te avisando antes: guarda o teu coração. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu. De tudo que se deve guardar, tem muita coisa que você pode guardar, mas guarda o seu coração. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da sua vida. Tem gente aqui que me ouve que tem uma tendência enorme de guardar coisa. Guarda tranqueira velha, guarda roupa velha, guarda sapato velho, carteira. Irmão, tem gente que guarda carteira de bolso de 50 anos atrás. A carteira está até enferrujada e está guardando. Essa semana eu nem falei para a pastora, mas eu adotei uma coisa. O que, pastor? Eu vou olhar meu guarda-roupa. Eu só vou comprar roupa quando realmente eu precisar. Se eu quiser roupa nova, eu preciso arrancar roupa de lá, doar para o bazar, para ganhar roupa nova. O que é isso, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Porque a gente tem a mania de ficar guardando, né? Você não traz a roupa para o bazar, não traz o calçado, não traz a bolsa. Sabe o que está acontecendo? Deus tem mais para te entregar, mas você fica guardando. Visita ele, Jesus, visita. Só que, olha o que Salomão está dizendo. De tudo que você deve guardar, Rosão, guarda teu coração. Guarda teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Porque tudo que você junta aqui na terra, atrás, o ferrugem e os ladrões podem, mas o teu coração é o que você tem mais precioso. Se o teu coração estiver limpo, vai jorrar coisa limpa. Mas se o teu coração estiver sujo, só vai jorrar sujeira. Só que essa noite Deus está pegando o escovão dele. Lembra do escovão do céu? E ele está entrando lá nesse coração duro e está arrancando, está varrendo, vai arrancar esse ódio, esse rancor, esse perdão que precisa ser liberado, essa dificuldade, esse problema, essa tristeza, essa amargura, tudo que você está carregando ao longo da vida. Deus está dizendo: hoje eu pego o meu escovão, entro dentro desse coração e começo a arrancar, porque você precisa viver coisas boas na tua vida. Pastor, beleza. O senhor está dizendo para mim que Daniel foi alguém determinado. Ele tinha caráter, ele não se contaminou, ele escolheu seus amigos, ele foi responsável nas suas decisões. E o que ele colheu? Porque será que se eu for determinado eu vou colher alguma coisa? Vai. A Bíblia diz que a primeira coisa que Daniel colheu, Daniel se destacou. Diga comigo: Daniel se destacou. Quando você cuida da sua integridade, Deus cuida da sua reputação. Vou falar de novo. Quando você cuida da sua integridade, Deus cuida da sua reputação. Quando Ele propôs no seu coração não se contaminar, o céu se prontifica para dizer: esse camarada não pode ser o mesmo. Esse camarada não vai ficar 70 anos no cativeiro como um qualquer. Esse camarada precisa se destacar. Quando passa os 3 anos que o rei vem inspecionar, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, pastor Cleito, ficaram só no legume e na água. E depois de 3 anos, estavam bem. Forte, bonito, determinação. Quem é determinado não está preso às coisas do passado. Quem é determinado não fica olhando para trás. Quem é determinado avança. Quem é determinado não fica dando desculpa para Deus. Quem é determinado não fica dando desculpinha para lá e para cá, não. Quem é determinado tem alvo. Segunda coisa que Daniel colheu. A
Bíblia diz que ele alcançou uma posição superior. Coloca para mim Daniel 2:48. Olha isso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Daniel 2:48 e 49. Então o rei agradeceu Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Quando você é determinado, você alcança lugares mais altos. Quero declarar sobre a sua vida nesse domingo. Deus vai fazer você alcançar voos mais altos. Tem cadeiras que estão te esperando. Tem posições lá no seu trabalho que está te esperando. Tem promoção te aguardando. Tem cadeiras maiores te aguardando. Mas para isso, você precisa ser determinado. Por último, Daniel foi instrumento de Deus. Mateus, o camarada, o Nabucodonosor, tem um sonho. Chama todo mundo e ninguém interpreta. Mas tem alguém que era determinado. Ninguém interpreta o sonho. Nabucodonosor lança um decreto: vamos matar todos os sábios da Babilônia. A rádio peão conta e chega para Daniel. Quando ele descobre, ele chega para o chefe da guarda e diz: me coloca na presença do rei. Para quê? Porque eu vou dar a interpretação do sonho. Toda pessoa que é determinada, tem determinação, ela é cheia de Deus. Ela é instrumento de Deus em todos os ambientes que ela estiver. Eu queria orar com você. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Quantos anos? E durante 70 anos, Daniel permaneceu o mesmo. Eu não sei o que te desviou da rota. Ontem eu falei isso aqui e o Espírito Santo está mandando eu repetir. Não sei o que te colocou fora do propósito. Mas essa noite, Deus está dizendo para algumas pessoas: você precisa ser determinado. Tem coisas que não dá para você fazer mais, irmão. Tem coisas que não dá para você ficar acessando mais, não. Tem conversas que não dá para você ficar tendo mais, não. Tem grupinho de WhatsApp que você não pode ficar mais, não. Tem amizades com pessoas que você está tendo que não combina mais com você. E Deus te ama tanto que te trouxe hoje para ter uma conversa de pé de ouvido com você. O pastor não está vendo, a esposa não está vendo, o esposo, o filho, o pai, a mãe dele ninguém vendo, mas o céu está vendo. E você pode esconder de mim, você pode esconder da pastora, você pode esconder de todo mundo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus quer que você seja alguém determinado. Pegue na mão de alguém. Daniel começou bem. Vem cá, Senhor. E terminou bem. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. O importante da vida não é como você começa, mas é como você termina. Está segurando na mão dessa pessoa. Essa pessoa que Deus colocou do seu lado, ela precisa de força para continuar. E você vai ser um instrumento de Deus para ela agora, para ele.
Porque tem gente que me ouve aqui essa noite, que a única coisa que você precisa é de determinação. Porque se você tiver determinação, você não vai perder sua família, você não vai perder seu casamento, você não vai perder seus negócios, você não vai perder sua vida espiritual, você não vai perder nada. Por quê? Porque quando você estiver determinado, você vai se comportar como Daniel. Eu não misturo com as coisas do mundo, eu não me envolvo com as coisas erradas, eu caminho de forma diferente. Ore com ele aí agora por alguns minutos. Ore com ele, ore com essa pessoa que está do seu lado. Sentado como você está, ore com ele. Ela vai cantar aqui bem baixinho. Ore com ele aí, ore com ela. Você precisa ser determinado. Ore por ele. Início eras a palavra, oh, com Deus Altíssimo. Aproveita essa oração e fala: Deus, eu já quero abrir mão de algumas coisas. O mistério de tua glória. Quando acabar o culto, pega seu celular, já bloqueia, já para de seguir um monte de gente que não te acrescenta nada. Sai desses grupos que não te servem para nada. Oh, quão lindo esse nome é. O céu tem coisas grandes para te entregar e só está esperando você. Meu oh, quão lindo esse nome é. Ora, meu filho, ora, minha filha. Ora, ora. Oh, quão lindo esse nome.